iremos dar início à nossa 20ª aula de português. Nós estamos trabalhando brincadeira, é coisa séria, né? Meu brinquedo eu mesmo faço. Nós já vimos alguns brinquedos confeccionados pelas crianças, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ver alguns brinquedos confeccionados pelas crianças nas nossas atividades. Vocês mesmos construíram alguns brinquedos, né? Então, tá aí o nosso capítulo, o próximo capítulo, né? Meu brinquedo eu mesmo faço, certo? Então vamos aqui, as crianças estão brincando na gangorra. Começando, nós vamos trabalhar com a definição de poema, né? Que poema é um texto com rimas ou não. Nós já falamos que ele pode ter rimas ou não, que eles têm versos, né? Que os versos eles são compostos pelas linhas, né? Que compõem o poema, e que o conjunto desses versos são chamados estrofes, né? Então tá aqui a nossa definição. Os versos são as linhas do poema que compõem o poema, e os versos são os nomes dados a cada grupo de versos que compõem o poema. E as rimas são as palavras que combinam, né? Que tem a mesma terminação, o mesmo som vocal. Nós temos também outras formas, outra forma de poema. Esse é o poema visual. A estrutura dele é diferente, porque no poema em si, que é composto pelos estrofes, pelos versos, né, que pode ter rima ou não, ele diferencia desse. Por quê? Esse poema que é chamado de visual. Então, você vai entender que o que está relacionado aqui com esse desenho, as palavras que estão aí, ela é relacionada com esse desenho. Então, nós temos aqui uma árvore, né? Então, tem o nome tronco, tem o nome raiz, tem o nome galhos, vidas, né? Vida, né? Porque a árvore é um ser que tem vida, né? Então, ele tem tronco, que é justamente essa parte, né? Que segura os galhos. É isso? Então, o que é um poema? É aquele em que a mensagem poética é utilizada, né? Além da mensagem poética, é utilizado o quê? É utilizado elementos visuais, né? Que são relacionados ao texto. Então, diferente do poema, né? Os poemas visuais, que você vai ver na página 59, acompanha a definição, e nós temos até outro exemplo aí na nossa página 59, que ele está associado, né? Que a mensagem poética, além da mensagem poética, é utilizado o que também, além da escrita, é utilizado elementos visuais, que no caso aqui é o formato da planta, né, da árvore, né? Nós temos aqui, nós fizemos em outra atividade a xícara, estão lembrados? Então, na página 160 e 161, tem algumas atividades aí relacionadas ao texto, né? Ao texto, que é o que? Morada do inventor. Então, tem um texto, um pequeno texto aí, um pequeno trecho, né, onde fala da professora, que ela resolveu dar a partida e confeccionar com as crianças. Eles passaram o tempo todo trazendo as coisas sem entender, achando que a professora estava louca, né, pedindo caixa, tampa e tudo mais. Eles não sabiam o objetivo e começaram a pensar coisas da professora. No final, ela propôs, né, eles confeccionaram o quê? Um brinquedo. Então, essa atividade da página 61 está relacionada ao texto da página 30, desse pequeno trecho que tem na quinta questão, certo? Onde vocês vão responder uma resposta pessoal, que está falando qual o seu brinquedo, para você descrever as características do seu brinquedo, né? Quando foi que você ganhou, é tudo relacionado a você. Por isso que essa resposta eu não pude colocar, eu coloquei bem destacado aí, que é uma resposta pessoal. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a letra R, né? Sobre a R. Nós estudamos no capítulo anterior
que o R ele pode estar entre uma consoante e uma vogal, não é isso? Então, pode ter um encontro consonantal, né? Ele pode estar entre uma consoante e uma vogal. Então, o som entre a consoante e a vogal apresenta um som fraco, né? É um som fraco e curto, é uma característica quando ele vem entre consoante e vogal. Então, esse C aqui significa o C de consoante e o V de vogal. Então, quando ele vem entre uma consoante e uma vogal, esse R tem um som que fraco, um som curto, um som brando, né? Que nós falamos também na atividade, que eu creio que da aula anterior. Na página 62, vocês vão responder e vão pintar a letra que estão ao lado da letra R, né? Que é justamente para destacar por que ele tem um som brando, né? Aí você vai circular o quê? A consoante que está de um lado e a vogal que está do outro, que foi isso que nós podemos observar na palavra quadrado, na palavra embrulho, né? Que o R vem antes do B e vem depois do B, né? E antes do U, né? E na palavra brinquedo, ele vem antes, né? Ele vem antes, vem depois do B e vem antes do I, né? Vocês estão percebendo que ele vem sempre antes da vogal e vem depois da consoante. Nesses exemplos aí vocês puderam comprovar essa observação, tá certo? Então circula aí as letras que está sendo solicitado. Aí na segunda questão, na terceira questão, você vai ler em voz alta as palavras que estão aqui. Quais são as palavras que estão destacadas? Tem a palavra estrelas e madeira. Então você vai observar que, o que é que você pode observar? Que a palavra madeira está, a observação que você pode ver é o quê? Que é em madeira o R está entre vogais, né? Entre a vogal I e a vogal A. E na palavra estrela, a letra R está entre uma consoante e uma vogal, certo? Ainda na página 62, vocês vão encontrar as palavras desse quadro, a palavra jacaré, passarinho, surpresa, passarinho, jacaré, besouro, certo? Lareira e abraço, certo? Então, no caça-palavra, você vai ler as palavras e vai encontrar abaixo, tá certo? Procura as palavras do quadrinho no caça-palavra. Aqui nós temos um exemplo de bilhete. Bilhete também foi um texto que nós estudamos na página 36. Na página 36 tem a definição de bilhete, que é um texto pequeno, né? Um texto curto que ele transmite informações. Então, ele é composto de quê? Tem que ter o quê? Um destinatário, que é quem recebe, tem que ter o remetente, que é quem está mandando, né? E tem que ter a mensagem. Quem é o destinatário aqui? É o papai, né? O papai é quem vai receber. Quem foi que mandou? A Giovana, né? Então, nós temos aqui o destinatário, que é o papai, a Giovana, que é o remetente. Nós temos a mensagem aqui, né? E temos no final o quê? Uma despedida. Então, vamos ler aqui a mensagem. Não precisa ir me buscar na casa da vovó, certo? Pois a reunião da mamãe foi cancelada e ela irá me buscar mais cedo. Eu vou fazer brigadeiro para você comer depois do jantar. Então, gente, tá aqui, nós temos a definição. Que página você vai encontrar? Na página 36. Aí nós temos aqui a estrutura do bilhete, que tem que ter o destinatário, a mensagem, uma despedida e o remetente, que é quem envia.
Eu, quando faço um bilhete também, eu costumo colocar a data, né? Para a pessoa saber quando eu escrevi, quando recebeu, se ela guardar depois. Nós temos aqui o nosso alfabeto. Vocês estão observando aqui que são letras bastão. Eu não estou trabalhando aqui com a letra cursiva. É uma letra bastão, com linhas, né? Bastão, porque ela não é aquela letra desenhada, aquela letrinha desenhada que nós trabalhamos usando no nosso dia a dia. Nós chamamos de letra cursiva. E cada letra aqui com uma palavra, cuja palavra se inicia com ela, como abacaxi, banana. Então, para cada símbolo aqui, nós temos uma palavra, nós temos um desenho cujo nome começa com a letra. Então, nós temos aqui o C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, U, Z. O que foi que vocês puderam observar? Que as vogais estão destacadas, elas são vermelhas. As vogais A, E, I, O, U, elas estão vermelhas. Elas são os símbolos que estão diferenciados para vocês identificarem quais são as vogais e quais são as consoantes, certo? Então, aqui nós temos aqui o mesmo alfabeto, o alfabeto maiúsculo, mas só que agora com a letra cursiva, né? A letrinha desenhada, certo? Nós temos também o alfabeto maiúsculo, mas diferente, porque lá nós usamos o alfabeto maiúsculo, usamos a letra bastão e aqui nós estamos trabalhando a letra cursiva. Vocês conseguem identificar que letra é essa? Letra F, P, Z, G, C, L, N, Q, Y, I, T, V. Então, nós temos aqui o nosso alfabeto maiúsculo, mas com letra cursiva. As letras do nosso alfabeto, letra cursiva, certo? Então, as letras maiúsculas, nós sabemos que as letras maiúsculas nós usamos no início de palavras, que sejam substantivos próprios, nome de pessoa ou lugar. Usamos também letra maiúscula depois de pontuação, início de frase, né? São algumas observações que vocês já estudaram que nós vamos continuar revendo e exercitando também em atividade, certo? Aqui nós temos aqui separação de sílaba, né? Na separação de sílaba nós podemos classificar as palavras também quanto ao número de sílaba. Nós temos algumas palavras aqui, tá certo? Então, o que é uma sílaba? Nós vamos classificar, então vamos primeiro saber o que é uma sílaba. São constituídas, na maioria das vezes, por uma consoante e uma vogal. Por isso que a gente diz assim, estude a família do B, estude a família do T, porque é uma consoante e uma vogal, né? A vogal é o núcleo da sílaba. Então, nós temos aqui a palavra cama. Quantas sílabas tem? Quantas vezes você pronuncia? Entendeu? Então, vamos lá. Cama. Então, eu pronunciei 2 sílabas. Então, a palavra cama tem 2 sílabas. Gato. Gato. A palavra gato tem 2 sílabas. Vamos observar aqui essa separação de sílaba aqui, ó. Jarra. Jarra. O que é que nós vamos estudar? Que o R, quando eu vou colocar a separação de sílaba, uma vai ficar de um lado e a outra vai ficar do outro, né? A palavra taça e pêssego, certo? Então, quando nós vamos separar as sílabas, vamos prestar atenção aqui na classificação de palavras quanto ao número de sílaba.
Então, quando que ela é monossílaba? Nós já estudamos. Quando ela tem uma única sílaba. Quando ela tem uma única sílaba, nós falamos que a palavra é o quê? Monossílaba, certo? Quando ela tem duas sílabas, eu chamo de dissílaba. Então, exemplos de palavra aqui com uma sílaba, qual que nós temos? Nós temos eu, ai, ti, mão, quais, com, né? E com dissílaba, duas sílabas, arte, olho, sonhar, jovem. Três sílabas, nós temos três sílabas, são palavras, trissílabas são palavras com três sílabas, né? O próprio nome já lembra. Aluno, bandeira, sílaba. E polissílabas são palavras com 4 ou mais sílabas. Estudante, universidade, certo? Então, nós temos aqui as palavras polissílabas, nós já estudamos, nós estamos revisando, são palavras com 4 ou mais sílabas, certo? Vamos passar e vamos estudar um pouquinho das palavras com som nasal. Lembra que a gente falou? An, em, in, on, né? E palavras também com tio, com sinal gráfico tio. Então, nós temos aqui o elefante pimpão. O elefante pimpão, nessa frase nós temos elefante, né? Elefante e pim, e né? Som nasal. Né? Certo? Então, o elefante pimpão é grande atração do circo. Ao equilibrar-se na tromba e dançar na corda bamba. Mas o elefante pimpão, que é muito grandão, levou um escorregão e caiu com o bumbum no chão. Então, nós temos aqui palavras com som nasal, com N, né, e M, e temos também com o tio. Aqui nós, com N, nós temos elefante, grande, dançar, elefante novamente, certo? E com M nós temos pimpão, tromba, bamba, bumbum, né? E com o tio, pimpão, atração, pimpão de novo, grandão e chão. Som nasal, né? Aonde nós estudamos, que página você encontra o som nasal? Som nasal nós encontramos na página 48. A partir da página 48 você tem um pouco de estudo de som nasal, certo? E nós temos aqui nessa tinta, aqui nesse balde de tinta, algumas palavras com som, né, nasal, que você pode fazer a leitura e nós vamos classificar também, ó. Tempo, vento, tinta, tambor e ponte. Tem som nasal essas palavras, por quê? Tempo, vento, pombo, tinta, tambor e ponte. Tem som nasal porque tem duas sílabas, porque são dissílaba. Tem duas sílabas, são dissílaba. Então, eu classifico como dissílaba. Uma única palavra aí é trissílaba. Por quê? Porque tem 3 sílabas. Que nome é? Bombeiro, né? A palavra bombeiro é trissílaba, ou seja, tem 3 sílabas. Vamos para o segundo balde. Anjo, bombom, tinta, bonde, limpo, umbigo e mundo. Só tem uma palavra aí que pertence ao grupo diferente, ao grupo das palavras classificadas como trissílaba, que é o quê? Umbigo. Por quê? Porque tem 3 sílabas.
As demais palavrinhas, anjo, bombom, tinta, bonde, limpo, imundo, são de sílaba, ou seja, 2 sílabas. Nós finalizamos mais uma aula de português. Um beijo e até a próxima.